Meu nome é Evelyn Grace Whitmore, tenho 59 anos e nasci e cresci no interior do Alabama, em uma família onde a fé sempre foi o alicerce de tudo. Desde pequena, aprendi que Deus não era apenas um conceito bonito, mas uma presença viva e real que demandava obediência. Passei minha infância sentada nos bancos de madeira da Igreja Batista, ouvindo sermões inflamados que transformavam vidas. Aos 22 anos, casei-me com um pastor. Fui a esposa ideal, a primeira dama da igreja. Foram 23 anos de casamento, 2 filhos, incontáveis cultos e aconselhamentos. Eu acreditava que estávamos construindo algo sólido e eterno, até que uma única confissão destruiu tudo. Ele me traiu, não apenas com outra mulher, mas com tudo o que pregava. A traição abriu um abismo na minha vida, e por mais que eu tentasse manter as aparências, a dor me consumia todas as noites. O divórcio veio rápido, frio e acompanhado de lágrimas. Na igreja as pessoas cochichavam, algumas me culpavam, outras se afastaram. Eu me senti como um vaso quebrado, jogado em um canto escuro da despensa espiritual, sozinha, humilhada e, acima de tudo, confusa. Afinal, eu tinha feito tudo certo. Então, onde Deus estava em meio a tudo isso? Anos depois conheci Jonathan, um homem gentil e carinhoso, que, assim como eu, carregava a dor de um divórcio. Nossa conexão foi imediata. Nossos passados feridos se entendiam, e o amor que nasceu parecia um consolo enviado do céu. Ele me tratava com respeito, orava comigo e dizia que Deus nos dava uma segunda chance. Quando nos casamos, senti algo se restaurando dentro de mim. Comecei a compartilhar minha história em pequenos grupos, falando sobre recomeço. Dizia que Deus nunca desiste de nós, que Ele entende nossas dores e deseja nossa felicidade. Eu me sentia em paz, mas havia algo que me perturbava, um incômodo silencioso que crescia nas madrugadas, quando as luzes se apagavam e versículos vinham à minha mente como sussurros cortantes. Eu ouvia Jesus dizendo coisas como: não é lícito o adultério espiritual. Eu tentava abafar essas vozes com louvores e promessas de amor, mas a palavra não se cala diante da conveniência. Numa noite comum, deitada ao lado do meu marido, tudo mudou. Acordei como se alguém tivesse me chamado pelo nome, uma voz clara e autoritária que fez meu corpo tremer. Então ouvi: esse casamento não é bênção, é condenação. Queria acreditar que era um pesadelo, culpa, imaginação, mas não era. Aquela verdade me atravessou como uma espada. Deus não estava em silêncio, Ele estava falando, e eu não estava pronta para ouvir. Se você já tentou justificar algo que lá no fundo sabe que está errado, se já sentiu que constrói uma paz que depende do silêncio de Deus, eu te entendo. Também achei que estava tudo bem, que Deus aprovava minhas escolhas, que minha dor as justificava. Mas e se a verdadeira paz só vier quando pararmos de buscar atalhos na palavra? Já sentiu essa inquietação, essa voz silenciosa que grita quando fechamos os olhos? Se sim, compartilhe nos comentários. Talvez sua história se pareça com a minha, e juntos possamos descobrir o que Deus realmente quer dizer quando tudo parece certo, mas não está. Foi numa manhã comum que tudo se intensificou. Acordei antes do despertador, preparei o café enquanto Jonathan ainda dormia. A luz do sol entrava pelas cortinas e tudo parecia calmo, mas havia um peso estranho no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ignorei o sentimento, bebi meu café em silêncio, peguei a Bíblia e li um salmo sem prestar atenção. Meu coração acelerava mais do que o normal. Achei que era ansiedade. Coloquei a mão no peito e senti uma dor leve, mas persistente, subindo do estômago até o ombro. De repente a dor explodiu. Não foi um grito, nem uma queda. Foi como se meu corpo fosse desligado, uma descarga elétrica atravessando meu peito. Minhas pernas cederam, minha cabeça bateu no chão. Ouvi o impacto, mas não senti dor. Tudo aconteceu rápido demais. Tentei pedir ajuda, mas minha boca não se mexia. O som do meu coração batendo parecia distante, como se estivesse dentro de um túnel. Em segundos veio o silêncio e a escuridão, como se o mundo desaparecesse, deixando só um vazio. A primeira coisa que percebi foi a leveza, como se estivesse flutuando. Olhei para baixo e vi meu corpo estendido no chão da sala, olhos abertos e sem vida. Jonathan havia acordado com barulho e já estava ajoelhado ao meu lado, gritando meu nome e ligando para a emergência. Eu observava tudo lá de cima, como uma espectadora da minha própria morte. Não havia som, apenas movimentos silenciosos. Era como assistir a um filme mudo, onde eu era a protagonista. Não sentia dor, mas uma angústia profunda, difícil de descrever, não pela situação do meu corpo, mas porque eu sabia que não estava preparada, que não estava limpa, que estava morrendo envolta em pecado. Essa sensação me esmagava mais do que qualquer parada cardíaca,
porque sempre imaginei que na minha hora haveria luz, anjos, consolo. Mas o que encontrei foi julgamento. Não vi túnel nem ouvi coros celestiais. O que encontrei foi um lugar cinza, frio, sem tempo, onde a presença de Deus parecia ausente. Por dentro eu gritava, implorava para voltar, pedindo misericórdia. E então aquela voz, a mesma da noite anterior, ecoou. Ela não gritou, sussurrou, mas soou como um trovão na minha alma. Você trocou a minha verdade pela sua vontade. Eu te avisei. Eu tremia por dentro. Aquela voz não era fruto da condenação humana, nem uma lembrança da minha mente. Era a voz do próprio Cristo, firme, dizendo aquilo que eu não queria aceitar. Meu coração parou por 12 minutos. 12 minutos entre a vida e o julgamento. E o que eu sentia era vergonha. Queria me esconder, voltar atrás, refazer cada decisão, cada passo. Mas naquele lugar sem cor, entendi que não há negociação com a palavra. Nenhuma emoção humana pode mudar a verdade eterna. Foi então que uma força invisível me puxou, como se estivesse sendo sugada de volta ao meu corpo. Meu peito ardeu, meus pulmões se encheram de ar como se estivessem afogados, e eu abri os olhos. Jonathan chorava ao meu lado, enquanto o socorrista fazia compressões. Eu estava viva, mas já não era a mesma Evelyn de antes. Desde então, todas as noites tem sido um conflito entre o que desejo e o que Deus exige. O mais difícil não é ouvir a verdade, mas obedecê-la quando ela confronta aquilo que mais amamos. Mas o que vi depois, o que Jesus me mostrou, vai te deixar em silêncio, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Eu estive a um passo de descobrir isso da forma mais dolorosa possível. Os médicos disseram que eu não deveria estar aqui. 12 minutos de parada cardíaca total, sem oxigênio, sem pulso. Um tempo muito além do limite para qualquer retorno. Mas eu voltei. E não foi sorte ou apenas intervenção médica. Foi porque aquele que tem domínio sobre a vida e a morte decidiu me dar mais uma chance. Só que essa chance não veio embrulhada em conforto. Ela veio com peso eterno. Uma missão que começou com uma visão que até hoje me faz tremer só de lembrar. Na primeira noite após meu retorno, ainda no hospital, algo sobrenatural aconteceu. Não sei se dormi ou fui arrebatada, se meu corpo estava ali enquanto minha alma foi levada, ou se tudo aconteceu dentro de mim. Só sei que o tempo parou, o quarto desapareceu, as paredes brancas sumiram, e eu estava de pé num lugar indescritível. Não era céu, nem terra, era um espaço que nossa mente natural não consegue compreender, mas que era real. Havia um vento suave, um silêncio absoluto, uma paz estranha, não acolhedora, mas firme, como se tudo naquele lugar me observasse. Foi ali, naquele espaço entre dimensões, que ele apareceu. Não o vi chegar. Simplesmente estava diante de mim, firme e silencioso. Quando nossos olhos se encontraram, não havia mais dúvidas. Era ele, Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, o Juiz. E não, ele não sorria. Seus olhos eram como fogo e ternura ao mesmo tempo, atravessando-me não com ódio, mas com uma dor profunda, uma tristeza santa. Vestia branco, mas não um branco comum. Era uma luz viva que não ofuscava, mas expunha tudo. Tudo que eu era, tudo que escondia, tudo que justificava. Caí pois minhas pernas não aguentaram a presença. Minha boca não se movia, mas minha alma clamava por misericórdia. Então ele falou, com uma voz que não ecoava nos meus ouvidos, mas nos meus ossos. Você vive como se minha palavra fosse uma sugestão, mas eu não mudo. O que eu disse está dito. Cada palavra pesava toneladas dentro de mim, como se cada sílaba abrisse o livro da minha vida, onde estavam registrados meus medos, justificativas e escolhas feitas na dor, e não na verdade. Meu novo casamento, minhas palavras nos grupos de apoio, minhas tentativas de encontrar paz fora da obediência, tudo estava exposto diante dele, nu e condenado. Você chamou de bênção aquilo que eu jamais chamei de santo. Essas palavras me dilaceraram, porque até aquele momento, mesmo depois da morte, mesmo depois da visão daquele lugar cinza e eterno, eu ainda acreditava que Deus entenderia, levaria em conta meu sofrimento, meu abandono, meu desejo de recomeçar. Mas Ele não negociou com minhas feridas. Confrontou minhas escolhas. E mesmo diante da minha miséria, havia uma chance. Eu sabia, porque por mais duro que fosse o olhar dele, e por mais firme que fosse a voz, havia amor. Um amor que disciplina, que purifica, que não passa a mão na cabeça do pecado, mas oferece um caminho para quem se arrepende de verdade. Jesus então se aproximou, olhou-me nos olhos e disse: Você ainda está viva porque a misericórdia venceu o juízo. Mas se voltar sem mudança, não haverá segunda chance. Eu chorei, não com os olhos, mas com a alma.
como quem percebeu que esteve à beira da perdição, que finalmente entendeu a gravidade da eternidade. Antes que ele se afastasse e aquela luz começasse a desaparecer, ele completou: volte, reconheça, obedeça. Só assim você conhecerá a verdadeira paz. Quando abri os olhos, estava sozinha na cama, mas algo dentro de mim havia acendido uma chama, que não me permite mais descansar em paz com as mentiras que eu contava para mim mesma. Porque depois de olhar nos olhos de Jesus, é impossível continuar enganando a si próprio. Mas o que aconteceu depois, o que ele passou a exigir de mim, foi ainda mais difícil do que a própria morte. Porque foi ali que começou o verdadeiro embate contra a minha própria vontade. E se você pensa que já viu tudo, prepare-se. Após aquela noite, nada em mim funcionava como antes. Voltei para casa com o corpo exausto e o espírito despedaçado. Jonathan tentou me animar, mas eu não conseguia encará-lo, não conseguia olhar nos seus olhos. Cada palavra, cada gesto, cada toque parecia envolto numa névoa pesada. E não era culpa, era consciência. Jesus havia me confrontado, e sua mensagem não deixava margem para dúvidas. Nos dias seguintes, me isolei. Desliguei o celular, evitei a igreja, fechei janelas, tranquei a porta, mas principalmente, me tranquei dentro de mim mesma. Foi nesse silêncio que a verdadeira revelação começou a crescer dentro de mim, como se cada palavra de Jesus ecoasse mais alto a cada batida do meu coração. Eu repetia baixinho: você chamou de bênção aquilo que eu jamais chamei de santo. Aquelas palavras me destruíam por dentro porque eram a verdade. Eu estava agarrada à dor do meu passado, tentando construir uma nova história com os pedaços errados. Peguei os destroços do meu antigo casamento e levantei sobre eles uma torre de conforto humano. Mas Deus nunca ordenou essa construção. Tudo que não nasce da obediência não tem alicerce eterno. Foi nesse período de isolamento que Jesus voltou a falar comigo, não em visões, nem com voz audível, mas por meio da palavra. Abri a Bíblia no Evangelho de Marcos, sem saber onde procurar, só desejando ouvir algo que me desse esperança. Então foi como se o Espírito Santo tivesse segurado meu rosto e apontado para um versículo em específico. Marcos 10, versículo 11. Quem deixa sua mulher e casa com outra comete adultério contra ela. Fiquei parada, encarando aquelas palavras. Não eram novas, eu já as conhecia, já as tinha até explicado em grupos de estudo. Mas agora elas estavam vivas. Não eram apenas letras, mas uma sentença, e ao mesmo tempo, uma saída. Porque a mensagem que Jesus me entregou não foi só uma condenação, foi um chamado urgente à transformação. Ele não me mostrou meu erro para me destruir, mas para me salvar. E a salvação só vem com arrependimento. E arrependimento não é um sentimento, é uma renúncia. Foi aí que o peso verdadeiro caiu sobre mim, porque eu não podia mais continuar naquele casamento. Não podia seguir chamando de lar aquilo que ele chamou de condenação. Minha paz falsa tinha um prazo de validade. Agora, com os olhos bem abertos, só me restavam duas escolhas: obedecer ou endurecer, seguir a palavra ou seguir meu próprio coração. E eu já sabia o que a Bíblia dizia sobre ele: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Chorei por dias, não porque não amasse Jonathan, mas porque amava Deus acima de tudo. E amor verdadeiro exige decisões que machucam. A revelação de Jesus não foi um raio caindo do céu, mas uma verdade antiga que finalmente encontrou espaço para florescer no meu espírito. Ele me mostrou que bênção não é aquilo que me traz felicidade momentânea, mas o que me alinha à vontade dele, mesmo que isso custe tudo. Jesus não me ofereceu um caminho fácil. Ele me mostrou uma cruz, a minha cruz, e me convidou a carregá-la. E talvez você que esteja ouvindo isso sinta o mesmo nó que eu senti. Talvez você viva uma paz confortável, mas que não resiste ao brilho da verdade. Talvez Deus esteja tentando falar com você há muito tempo, mas você está distraído demais pelo barulho da sua própria vontade. Se for assim, não ignore. Porque o que ele me mostrou depois disso pode mudar completamente como você vê seu relacionamento com ele e as escolhas que faz todos os dias. Quando voltei ao meu corpo, tudo parecia errado. Meus pulmões ardiam como se estivessem reaprendendo a respirar. Meus olhos piscavam devagar, tentando reconhecer o teto do hospital, mas não havia paz naquela volta. Era como se o peso da eternidade tivesse se instalado nos meus ombros, e eu não conseguisse mais me encaixar no mundo que deixei para trás por 12 minutos. A primeira coisa que senti foi um frio, não frio do ar-condicionado, mas algo interno, como se meu espírito ainda estivesse tentando se apegar ao corpo frágil que me sustentava. Eu escutava vozes distantes, abafadas. Os médicos se afastavam, Jonathan segurava minha mão com os olhos marejados, mas nada parecia real. Queria gritar,
mas minha garganta não respondia. Sentia-me como alguém lançada de volta a um lugar onde já não pertencia, como se tudo tivesse mudado, e ao mesmo tempo, continuasse igual. As primeiras horas foram dominadas pelo silêncio. Eu apenas encarava o teto, tentando entender por que Deus me deixará voltar. E o mais cruel, enquanto meu corpo começava a se recuperar, minha alma entrava em conflito. Como contar o que vivi? Como explicar para meu marido que Jesus havia dito que nosso casamento era uma condenação? Como carregar esse peso sem parecer louca? Sentia um sufoco interno. Não tinha febre, mas meu peito ardia. Não havia feridas visíveis, mas meu coração sangrava. Jonathan me oferecia flores, orações, lia a Bíblia para mim. Ele não sabia, não fazia ideia da tormenta que eu enfrentava por dentro. Quanto mais ele demonstrava seu amor, mais inquieto meu espírito se tornava, porque eu sabia o que precisava fazer, mas meu coração clamava por um alívio. Eu estava dividida entre dois amores, o homem que me acolheu quando mais precisei e o Deus que me desafiou com a verdade. Nos dias que se seguiram, vieram as sequelas físicas. Dores no peito, fadiga constante, dificuldade para caminhar distâncias maiores. Os médicos diziam que era normal, que meu corpo reagia ao trauma, mas ninguém mencionava as marcas espirituais. Ninguém me ensinava a lidar com a culpa, o peso da obediência, o medo de desapontar aquele que me acolheu quando me sentia abandonada. Às vezes à noite, eu chorava silenciosamente. Virava para o lado, escondia o rosto no travesseiro para que ele não ouvisse. Como eu poderia dizer a Jonathan que nossa história era um erro aos olhos de Deus? Como encarar seus olhos e dizer que o amava, mas precisava deixá-lo? Que loucura era aquela? E quanto mais eu tentava silenciar essa verdade, mais ela queimava dentro de mim. Houve uma madrugada, em especial, em que o desespero me dominou. Levantei da cama, fui ao banheiro, olhei no espelho e falei comigo mesma, alto, com raiva, lágrimas escorrendo sem controle. Você está destruindo tudo de novo. Vai jogar fora o único amor que ainda resta. E naquele instante, uma voz interior mais forte respondeu: você não pode construir amor sobre a desobediência. Aquela frase me derrubou no chão frio do banheiro. Chorei como uma criança, meus joelhos bateram no azulejo, meu corpo tremia. Não era só dor, era um parto espiritual. Era como se Deus arrancasse de dentro de mim tudo que ainda resistia à sua vontade. Ali naquele chão gelado, pela primeira vez desde que voltei, eu sussurrei: Senhor, me ajuda. Eu vou obedecer, mas me ajuda. Nos dias seguintes, continuei calada. Jonathan percebia minha distância, perguntava se eu estava bem, e eu respondia: estou apenas cansada. Mas não era cansaço do corpo, era o peso de carregar uma verdade que eu ainda não sabia como revelar. Porque ouvir Jesus dizer que sua vida precisa mudar é uma coisa, levantar e fazer essa mudança acontecer é outra, muito mais difícil. E aquilo era só o começo. O verdadeiro desafio seria o momento em que eu abriria a boca e contaria tudo. Demorou semanas. Sem pressa, sem exagero. Cada dia era uma batalha entre o que eu desejava e o que sabia, entre sentimentos e obediência, entre o conforto humano e a vontade de Deus. A decisão não veio de uma vez, foi escavada, lágrima a lágrima, oração a oração. Mas quando tomei, tudo mudou. Lembro do dia. Estávamos no café da manhã, um louvor suave tocava no rádio, e a luz da janela iluminava o rosto de Jonathan, como se Deus quisesse eternizar aquela imagem na minha memória. Respirei fundo e disse: preciso te contar tudo o que aconteceu. Ele largou a xícara, olhou para mim com os olhos mais sinceros que já vi e só sentiu. Falei. Cada detalhe, a parada cardíaca, a experiência fora do corpo, o encontro com Jesus, as palavras que recebi e a verdade mais dura que precisava dizer. Nosso casamento não está sob a bênção de Deus. Achei que ele gritaria, riria ou me chamaria de louca. Mas ele chorou. E naquele choro, Deus começou a agir nele. Não foi fácil, ainda não é, mas foi o início de um novo caminho. Decidimos viver separados, não porque o amor acabou, mas porque escolhemos amar mais a Deus. Nossa casa se tornou um altar de rendição, e pela primeira vez em anos, minha alma encontrou descanso. Comecei a estudar a palavra com outros olhos, a orar com temor, a me afastar das vozes que suavizavam o pecado e a me cercar de pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor. Meu espírito começou a ser restaurado, não por palavras doces, mas por verdades afiadas, arrependimento, humilhação e, acima de tudo, pela graça. Porque foi a graça que me trouxe de volta, e é por ela que sigo firme. O que Jesus me ensinou não foi apenas sobre casamento, mas sobre aliança, renúncia e salvação.
Ele me mostrou que segui-lo custa tudo, mas que cada lágrima, perda e renúncia valem a pena. E deixo agora uma pergunta que ele plantou em mim para você. Você está vivendo algo que Deus realmente chamou de santo ou apenas tentando fazer a paz caber onde a obediência não alcança? Como está escrito em Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Finalmente entendi o que isso significa. Negar-se é arrancar da alma tudo que grita por consolo fora da vontade de Deus. Tomar a cruz é aceitar que o caminho nem sempre será confortável, mas será eterno. E segui-lo é não olhar para trás. Hoje sou uma mulher transformada, não pelas emoções, mas pela verdade, pela experiência de quase morte que me arrancou da mentira e me colocou de volta na presença dele. E se você ainda está respirando, saiba que também tem essa chance. Não negocie com a verdade. Não adie o arrependimento. Não espere ser arrancado da vida para enxergar o que Deus já está mostrando hoje. Se esta história tocou seu coração, fique por aqui. O próximo vídeo pode trazer algo especial para a sua vida. Algo que o céu reservou para este momento. Continue conosco. Ainda há muito que Deus quer revelar. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.